Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui hoje para tratar deste evento sobre a Lei 15.270, questões controvertidas. Eu sou o Bruno Feierstein, sou CEO do Maris de Oliveira e Siqueira Campos. Estou aqui com grandes colegas e amigos para discutir esse tema tão importante. Aqui do meu lado esquerdo, bem-vindo, Gustavo Carmona, sócio da UI. Prazer estar com você aqui. Elide Bifana, minha sócia do Maris de Oliveira e Siqueira Campos Advogados. Muito obrigado pela sua presença. Priscila Vergueiro, sócia da UI, também atuante no EBDT, com algumas aulas que a gente vem desenvolvendo. E o Luiz André Azevedo, sócio do Exiric Advogados e professor da GV. A gente trouxe aqui especialistas no direito societário, no direito tributário, na tributação internacional. A gente atua profissionalmente em alguns projetos em parceria, e esse é um tema realmente multidisciplinar que vai realmente demandar o conhecimento de todos nós. Então a gente vem discutindo, todos vêm discutindo essa lei. O objetivo nosso hoje aqui não é tratar do imposto de renda mínimo, Essa lei trouxe várias novidades em relação à tributação das pessoas físicas, mas o objetivo nosso aqui é tratar daquilo que é urgente nesse momento, que são as regras de transição para a tributação dos lucros apurados até 2025. Infelizmente, a lei comporta uma série de interpretações e vem sendo divulgados posicionamentos divergentes em relação ao alcance e os requisitos da lei. E por isso a gente achou interessante trazer e dividir com todos aqui algumas discussões que vêm sendo travadas para que todos os interessados possam orientar os seus procedimentos, que certamente vão ter que ser tomados até 31 de dezembro de 2025, daqui a poucos dias. Então, nosso objetivo também, temos aqui questões teóricas, técnicas, mas a gente quer também ajudar a tomada de decisão no dia a dia. Então, queremos dar um enfoque bastante pragmático. A gente tem 6 pontos aqui que a gente separou sobre essa questão, e eu vou começar trazendo aqui para o primeiro tema, vou convidar a Elide para fazer alguns comentários, sobre a questão da distribuição dos lucros nas SAs. A gente sabe que tem uma regra de transição que determina que os dividendos isentos apurados até 2025 devem ser aqueles exigíveis nos termos da lei societária, da lei empresarial e civil. Então, muito tem se discutido a respeito de como as empresas têm que lidar em relação às sociedades anônimas, em relação ao artigo 205, que contempla lá um prazo de 60 dias. Então, Elide, qual é a sua leitura sobre o impacto do 205 nessa regra de transição? Talvez seja bom também explicar um pouquinho a regra de transição que eu não trouxe. Todo mundo deve conhecer, mas é legal a gente começar também explicando um pouquinho a regra de transição. Bruno, obrigada aí pela pergunta, mas essa pergunta eu não consigo respondê-la objetivamente só em relação ao artigo 205, só queria fazer uma contextualização breve. A isenção dos dividendos foi traduzida no ano de 1995 e ela comportava atender um princípio que é o princípio de uma carga distribuída entre a pessoa jurídica e a pessoa física dos sócios. Então, havia esse é um princípio internacional que rege a matéria da distribuição e a sua tributação, da distribuição de dividendos e lucros e a sua tributação. Para o Brasil, a carga ficou toda na pessoa jurídica e a pessoa física do sócio não recebeu carga nenhuma, ficou isenta na distribuição de dividendos. Essa isenção dos dividendos ela é um ente perseguido desde sempre. Foi criado em 1995, não passou um único ano de legislatura que alguém não propôs a revogação dessa isenção. Então, com isso, o assunto foi objeto de muitas conversas. Este ano, por fim, veio um projeto de lei, o 1087, que dispôs que os dividendos deveriam ser tributados a partir do ano de 26, protegidos até o final do ano de 25. E essa proteção decorre do princípio da anterioridade da nossa legislação, primeiro, da legalidade, tem que ter uma lei para tributar, não havia, era isento, e segundo, também da anterioridade, eu não posso criar uma imposição de imposto sobre a renda no mesmo ano em que vai ser cobrada.
Então, sai essa norma que acabou sendo convertida na Lei 15.270. Qual é o grande enfoque dessa norma? É tributar os dividendos até a partir de janeiro de 26. Os gerados até dezembro de 25, eles serão isentos, continuam isentados, e veja, estou falando da SA, nós vamos falar um pouquinho da SA, mas isso é para todas as pessoas jurídicas aplicável. E eles estão isentados, entretanto, é que surgiram algumas condições. A primeira condição é que eles sejam distribuídos, né, no balanço de 31 de dezembro, eles sejam distribuídos. Há uma diferença entre distribuir os dividendos e creditar aos sócios. Essa é uma nuance diferente. A sociedade distribui os dividendos e ela tem um período para fazer o crédito, que talvez o meu amigo, o Luiz André, saiba discutir isso muito melhor do ponto de vista societário e sabe com certeza. Então, e tem aí um período para pagar os sócios. Aí é a liquidação daquilo que foi atribuído aos sócios. Então, esse é o primeiro fato. Tudo tem que ser distribuído até 31 de dezembro de 2025 para desfrutar da isenção. E a segunda coisa é que, além deles serem distribuídos, eles terão que ser pagos até o ano de 2028. Então, uma primeira dúvida que surge é: por que tem que ser distribuído até 31 de dezembro de 2025? Tem que ser porque é em atendimento às regras societárias. Existe uma norma que impõe, o administrador não pode livremente fazer o que ele deseja. Ele tem, muito especialmente nas sociedades por ações. Daí a pergunta do Bruno, voltada às sociedades por ações. O artigo 205, ele determina que assim seja feito. Então, o administrador vai levantar um balanço e ele vai ter que fazer a distribuição desses lucros. Normalmente, eles são feitos até ao mês de abril do ano subsequente. É o prazo que a lei societária dá para fazer as distribuições às assembleias. Neste caso, houve uma limitação sob pena, não sei qual, depois a gente vai descobrir qual é a pena de quem não distribuir ou não levantar o balanço, aprovar o balanço até 31 de dezembro de 2025. Então, essa norma, ela veio de forma diferente e determinou-se, então, o pagamento até 2028. Existe determinação na lei societária de que ele seja pago ou no mesmo ano ou no ano seguinte, observadas as condições possíveis. O que eu quero dizer para vocês é que essa determinação que nasce, ela não só não cumpre integralmente com a liberdade das sociedades de distribuírem, de pagarem, como também não cumpre integralmente com a norma societária, tanto que esse é um assunto que está em pauta. Já, assim que saiu a lei, já saiu um projeto de lei para alterá-la, dizendo que esses dividendos podem ser decididos até abril do ano de 2026. Agora, por que eu tenho que pagar até 2028? Eu tenho que atribuir até 31 de dezembro de 25, mas eu tenho que pagar até 2028. Eu não consegui descobrir, Bruno. Você sabe por que tem esse prazo? Ou alguém jogou nos dados e falou, não, vai ser até 20. Também não entendi por quê. Essa é uma primeira questão. Segunda questão que eu já quero trazer é a questão de que essa norma, nós não vamos focar só em constitucionalidade, não, nós vamos focar em assuntos práticos, o que é melhor fazer. Essa é uma norma que contraria uma isenção. Se eu vou condicionar uma isenção que já existia, eu teria que passar a aplicar essa regra no ano seguinte, mas estão aplicando uma restrição que não existia, então já é duvidosa essa regra. E de outra parte, limitar o pagamento até o ano de 2028 também é uma questão importante. E eu daqui a pouco vou devolver essa questão para o Luiz. Por quê? Porque tem gente que não tem dinheiro para pagar. O que acontece se a sociedade não pagar? Se for uma companhia aberta, o que a CVM vai fazer? Qual é a punição de tudo isso? Então, esse aqui é o nosso contexto. Nós temos que observar a lei societária, nós temos que fazer o nosso balanço, temos que aprovar o balanço, mas tudo neste ano parece complexo. E o projeto de lei vai levar a Assembleia para o ano que vem, o que facilitaria a vida da gente. Mas, a despeito de tudo isso, remanescem questões importantes de direito que dizem respeito à constitucionalidade dessa norma. Bruno, eu não posso fazer pergunta para o Luiz, você pode, mas eu queria saber do Luiz o que acontece para uma sociedade que não tenha dinheiro em 2028. O que vai acontecer, Luiz? Peraí, eu vou passar a palavra para ele. É importante a gente colocar isso, né? A lei, existe um entendimento de que os lucros apurados até 31 de dezembro de 2025 não precisariam de nenhum requisito para ser isentos. Exatamente. Com base no entendimento de que tributar, mesmo que o faturador aconteça no pagamento, na vigência da nova lei, como o lucro foi formado antes, tributar esse lucro formado antes, num contexto de integração, que você bem colocou, de isenção total na pessoa jurídica e tributação, de tributação na pessoa jurídica e isenção total no acionista,
você misturar os dois regimes, você eliminaria a técnica de integração que foi criada. Né? Então, do ponto de vista, existe um argumento do ponto de vista constitucional para não cumprir nenhum requisito, porque não poderia haver essa tributação. A lei foi criada para evitar um contencioso, porque se ela fosse silenciosa, ia haver esse problema. Temos precedentes no Supremo, quanto à tributação de receitas de exportação, temos os lucros das controladas, ia gerar um enorme contencioso. Criaram uma regra de transição para eliminar o contencioso, mas colocaram uma série de requisitos que acabam impondo requisitos que vão acabar levando ao contencioso de uma certa forma, seja na interpretação de quais são os requisitos, que é o que a gente está querendo aqui, seja para aquele que não vai ter como cumprir, né? Porque não tem caixa. Então, não tenho caixa, eu só vou conseguir pagar isso daqui 10 anos. Tenho direito ou não tenho direito? Mas do ponto de vista pragmático, Luiz, a lei determina que o dividendo, na regra de transição, para não ser tributado, ele tem que ser aprovado até 31 de dezembro de 2025, você pode expor aí o que significa ser aprovado. Ele tem que ser exigível nos termos da lei civil e societária, civil e comercial, né, que é colocada, não, empresarial, né, civil e empresarial, e ele tem que ser pago nos termos dos atos de deliberação da distribuição. Então são mais ou menos esses 3 requisitos. O que significa, na visão do direito societário, exigível nos termos da lei societária? Muito bem. Bom, ótimo estar aqui. Um peixe fora d'água, um societarista no meio de tributaristas tão renomados. Eu vou dar alguns passos atrás para a gente clarear um pouco a discussão e aí eu devolvo a bola para vocês. Então, onde eu quero tocar na minha fala aqui inicial? Bom, o Brasil tem uma particularidade porque a matéria contábil vem regida por lei. Então, a lei das SA também é uma lei contábil, primeiro ponto. Os artigos 175 e 176 da lei criam um regime de anualidade das demonstrações financeiras do exercício social e da apuração e distribuição de lucros. Tanto assim que o artigo 202 da lei estabelece que a regra geral é apuração do resultado anual e declaração, distribuição do dividendo quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, que é aquela que acontece até o final do mês de abril. Esse é o regime tradicional. Então a declaração do dividendo acontece em abril e esta ata, esta Assembleia que declara, vai estabelecer uma data de pagamento. Então o artigo 205 da lei, que já foi tocado aqui, no seu parágrafo 3º, estabelece uma regra que diz o seguinte: se a Assembleia não disser nada, o prazo de pagamento do dividendo declarado é de 60 dias. A Assembleia pode dispor de modo diferente, estabelecendo qualquer prazo. De todo modo, a lei diz, esse pagamento tem que ser dentro do exercício social. Então, para essa nossa conversa iniciar, o que eu queria destacar é o seguinte: é óbvio que o regime não é só um regime de anualidade. Então, a nossa grande lei das sociedades anônimas, um monumento legislativo, também estabeleceu um regime de pagamento e declaração de dividendos em períodos inferiores. Então, dividendos podem ser declarados dentro do exercício social, seja a conta de demonstrações financeiras já levantadas e aprovadas em exercícios anteriores, e eles vão ter nome de dividendos intermediários, seja a conta de demonstrações financeiras apuradas em períodos inferiores ao semestral, via de regra, que vão ser os dividendos chamados intercalares, né? Os intercalares têm de ser distribuídos num montante que não supere o valor das reservas de capital. Esse é um ponto importante. Então, o regime anual, existe a possibilidade de declarar dentro do exercício, é esse o ponto central da nossa conversa. Essa declaração dentro do exercício, ela tem que ser objeto, para que a sociedade possa declarar dentro do exercício, deve haver uma previsão no Estatuto Social autorizando. Essa previsão vai delegar a competência para os órgãos de administração declararem o dividendo. Via de regra, Conselho de Administração, se nós estamos olhando para uma SA, muitas delas, né, de capital aberto, que tem que ter um Conselho de Administração. Essa é um pouco a fala inicial, o que a gente está esperando que aconteça até o final do ano. Reuniões de Conselho de Administração dessas companhias que têm autorização estatutária, declarando um dividendo. A ser pago quando? A ser pago dentro do exercício, a ser pago até o final do exercício que vem, 2026, a ser pago eventualmente até o final de 2028. Acho que isso é uma fala inicial, a gente pode voltar a esses pontos mais adiante, inclusive aos limites de responsabilidade do administrador, tendo em vista as decisões da CVM e tudo mais que gira em torno desse assunto. Priscila. O Bruno, eu vou só pegar um ganchinho aqui. Luiz, você falou que você é um peixe fora d'água, somos dois, né? Porque você é o único societário, eu sou a única não advogada aqui.
Só vou dar um passo atrás. Eu acho curioso que a gente tem nessa norma, a gente tem 3 momentos, né, que vão falar dessa isenção aí do nosso resultado de 2025. Porque nós temos 3 fatos geradores para esses 10%. Então, 2 deles estão na pessoa física, no rendimento mensal ou anual da pessoa física, né? Um está olhando só o dividendo que uma pessoa física recebe de uma entidade em específico. O outro está olhando o total de rendimentos que a pessoa física recebe no período, no ano. E o último está falando do não residente, né? A pessoa jurídica em si, ela continua ali no caput do artigo 10, isento de tributação. E o curioso é, a tributação mensal da pessoa física e do não residente, a gente tem 2 requisitos, que é você ter o lucro apurado do ano de 2025 e o ato declarando esse dividendos, né? A disponibilização desse resultado que deve cumprir o que está naquele ato original. Quando a gente fala do rendimento anual da pessoa física, é que entra ali um escalonamento de pagamento, né? A gente tem aqui um adicional, vamos dizer assim, de requisito. Então, é interessante assim, são três momentos, 3 fatos geradores. Eu acho que a problemática que a gente está levando aqui da SA, ela vai aplicar para os 3, porque você vai ter o quê? Você vai ter a primeira dificuldade, uma SA que já não tem essa autorização nos seus atos, ela não tem como obter isso, né? O ano já acabou. Então, essa já fica presa sem ter o direito de pleitear essa isenção. Uma vez que você tem esse direito, que você tem isso já dentro dos atos constitutivos da SA, que você vai fazer a declaração, você entra numa zona aqui, que é o ponto de elite, né? E se eu não tenho dinheiro, porque você está numa insegurança jurídica quando você faz esse pagamento, a SA ela tem uma carteira pulverizada de acionistas, né? Ela vai ter não residentes, ela vai ter pessoas físicas, isso vai fazer parte talvez ali do 16A de alguma pessoa física residente que receba, então você também não sabe muito bem aonde aquilo vai se enquadrar. E aí entra o ponto, você não colocou nada na sua norma, você tem ali um prazo fatal de 60 dias ali, ou dentro do ano, né, os 2 vão ser menores no nosso caso, para efetuar o pagamento e achar um caixa. A hora que você resolver este problema e colocar uma data de pagamento no seu ato societário, para você, por exemplo, tentar fugir e administrar o seu prazo de caixa, você se amarrou nesse prazo de pagamento? Você vai ter que seguir aquilo para poder cumprir o seu ato societário e vai à luta, acha o seu dinheiro aí para cumprir os seus prazos? Priscila, eu vou perguntar ao mediador se eu posso responder essa Pode pergunta. responder. O mediador é uma pessoa que controla, nos controla com um monte Tudo de tem ferro. que passar Em breve por ele, eu vou muito chamar chato. o Gustavo para conversa, mas Eu com falo certeza agora ou falo você depois? fala. Você pode falar. Muito obrigado. Só pontuar rapidamente, a Priscila anotou bem. Sociedade anônima sem previsão estatutária de levantamento de balanços em períodos inferiores ao do anual, perderam essa oportunidade. Então, estamos imaginando que quem nos ouve, interessado no tema que está, já tem essa previsão no estatuto, né, no caso das SA. Tem que ter. Senão sai que pro as Natal. SA, pois é. Se estiver na Assembleia. Havendo a previsão, por força do 204, a competência para declarar o dividendo não é mais a Assembleia, é dos órgãos de administração. SA de capital aberto, obrigatoriamente tem conselho de administração. Então é o conselho que vai declarar. SA de capital fechado sem conselho de administração, os órgãos de administração, a diretoria, os diretores poderiam declarar. Então esse é o momento da declaração. Esqueceram de estabelecer prazo na declaração. Só disseram que vai ser declarado o dividendo previsto na proposta da administração constante das demonstrações intercalares ou intermediárias. Bom, aí o prazo é de 60 dias. 60 dias, não dá mais. Vai passar para o ano que vem. E aí o entendimento que nós construímos é de que, e isso é importante, a gente já pontuar, aquela previsão do parágrafo 3º do 205 que diz, em qualquer caso, até o final do exercício social, ela tem que ser lida de maneira mais construtiva aqui. De maneira mais, inclusive, sistemática, olhando a inovação da lei tributária.
O regime tradicional é o anual. Quando a lei das SA estabelece até o final do exercício, ela está imaginando um ato de declaração de dividendo que acontece em abril, maio, por aí. Né? Então, qual é a nossa leitura? Se você fez essa RCA, essa reunião de conselho, agora no começo de dezembro, você vai acabar tendo que pagar só em janeiro, e pode pagar só em janeiro, não tem problema. O momento de pagamento fica postergado para o próximo ano. Se você vai fazer essa RCA, Gustavo Carmona, na semana que vem, seu cliente vai fazer a RCA, ele pode estabelecer um cronograma de pagamento mais dilatado? Pode. Ele pode se beneficiar dessa interpretação que estabelece o pagamento até o final do ano que vem? Pode. Então acho que isso é um ponto importante, mas podemos ouvir agora o Gustavo Carmona? Tem algum comentário adicional sobre esse ponto? Eu acho que só... talvez eu já vou fazer um link até com outro ponto que a gente vai tratar. Uma questão para mim é que a gente está falando genericamente isenção. Mas eu acho que a gente tem aqui duas situações. Uma especificamente de isenção e uma de não incidência. Na pessoa física, especificamente, no recebimento, a qual, na realidade, se aplica, na minha visão, a regra de pagamento em 26, 27 e 28, eu concordo que é uma regra de isenção. Porque a gente já tem a legislação em vigor e gerando efeitos e, portanto, teria uma tributação se não tivesse essa previsão de não incidência na pessoa física, se pago até 28. Se a gente olha especificamente para a retenção na fonte e a deliberação antes de 31 de dezembro, que nós estamos falando da aplicação da regra anterior, onde a gente tem uma não incidência, e que se a gente aplica esses fatos geradores à retenção na fonte, a gente cai na situação que ele bem destacou ali na fala inicial, de inconstitucionalidade, porque eu estou ferindo o princípio da anterioridade, retroagindo ali. Então, eu acho que é interessante a gente falar isso para destacar a que se pode aplicar uma condição e a que situação não se pode aplicar uma condição. Porque a isenção sim pode ser condicionada. Então eu dizer que eu tenho que pagar e tem que ser neste formato gera essa discussão, aquela situação do creditamento à pessoa física em 26, 27 e 28. Não se aplicaria, na minha visão, por exemplo, na retenção na fonte dos 10%, pago ao não residente, se a deliberação ocorreu antes de 31 de dezembro. Porque aí eu não posso ter uma condição a essa não incidência que decorre da aplicação da legislação anterior. Não posso ter, senão eu estou exatamente ferindo o princípio da anterioridade, né, Bruno? Vamos pensar o seguinte, colocando em outras palavras, depois a Elide comenta, colocando em outras palavras o que você falou. Nós temos uma regra de transição que está prevendo uma tributação, uma não tributação sob determinadas condições. Essa regra, naturalmente, não vai se aplicar se eu deliberar e pagar o dividendo esse ano. Uhum. Porque eu estou na nova lei, eu estou na lei antiga. Uhum. E a rigor, né, a gente, obviamente, não quer brigar com o conteúdo da lei, mas não precisa nem pagar. É o crédito, Exato. O crédito, a lei atual, antes da alteração, ela prevê que o pagamento, crédito, remessa, o emprego, o que ocorrer primeiro, do dividendo é isento. Então, assim, eu não precisaria, até que confirma a regra do 205, de dizer que no mesmo exercício, só pode ser no exercício de 26, porque se fosse em 25, nem tinha regra de transição, já valia a redação atual da 9249. 100%. Diga, Elide. O que eu acho até, só para... A Elide bem destacou no começo, tem esse projeto de lei, que até está dizendo, olha, na realidade, estende-se o prazo para deliberação do que está no parágrafo 5º do nova redação do artigo 10, de novo, que na minha visão se aplica para o não residente, de que, e acho que também, né, se aplicaria a questão até para a pessoa física, alteraria também um outro parágrafo, mas quando eu volto para o não residente, aí sim eu tenho uma regra de isenção, porque aí eu já estou entrando na deliberação, ou seja, o crédito desse dividendo ocorreria já na vigência da lei, entre 1º de janeiro e abril, e aí permitiria não incidência. Mas Bruno, é o que você disse, a gente está
deliberando, e eventualmente deliberando e pagando antes de 31 de dezembro, eu não precisaria dessa previsão na lei. Né? Na verdade é isso, senão eu firo o princípio da anterioridade. Eu queria fazer duas considerações, Gustavo. Posso? Claro. Uma primeira, depois só queria ouvir você um pouquinho, que você tem grande conhecimento da matéria internacional, se não houve uma quebra na integração. A perna está quebrada. Por quê? Agora estão sendo tributados os dividendos e ninguém lembrou de reduzir a alíquota da pessoa jurídica. Então, essa integração está perneta. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa, Gustavo, com todo respeito à tese que você levantou, eu acho que não vai existir, ou não existe nessa hipótese, um tratamento para a distribuição ou para o pagamento. Eu acho que todos os... Porque a regra sempre foi aplicada para os dividendos gerados a partir de 1995. Correto. E veja que a tese que você levantou, que pode ser a tese de muitos, ela também vai ser contrariada quando você viu que em 95 passou a ser isento e todo mundo que tinha reserva antiga guardou no balanço para não distribuir, não ter que tributar na fonte. Então, me parece que não fecham as coisas, acho. São previsões distintas, eu acho, na legislação, mas respondendo a sua pergunta inicial, sim, houve uma quebra, e eu acho que aqui foi simplesmente pelo interesse da arrecadação. Aliás, acho não, em discussões com representantes do governo, inclusive no projeto de lei anterior, porque no projeto de lei anterior, né, do governo anterior, a gente tinha a previsão também de redução do imposto de renda, mas já tinha a questão de tributar os lucros anteriores na distribuição, o que gerava o mesmo questionamento. E a resposta foi simplesmente, se a gente não fizer isso, nós vamos ter uma queda de arrecadação. Aqui nessa lei, a gente tem um outro elemento interessante. Eu venho com a tributação da pessoa física. De uma certa forma, da perspectiva e prática, se não vem com esses 10% também sobre o não residente, a pessoa física se muda do Brasil e aquele dividendo que ela recebe do Brasil passa a não ter tributação e ela evitou essa tributação dos super ricos, como eles tendem a chamar. Então, sim, concordo, a sistemática fica quebrada, mas atende a uma demanda do governo de não ter uma queda de arrecadação e vem como uma regra para evitar o planejamento tributário da pessoa física especificamente. Né? Acho que a gente pode entrar na celeuma do não residente, né? Acho que é um tema bastante importante, tem surgido aí algumas dúvidas sobre a aplicação das regras de transição para os não residentes. A dúvida que existe é porque na norma que trata dos não residentes, que é a alteração do artigo 10 da Lei 9249, foram criados dois parágrafos, o quarto e o quinto. E foi alterado o caput do artigo 10, que prevê a isenção para as pessoas jurídicas. E no caput foi excluída a referência aos não residentes. Depois foi incluído um parágrafo 4º, tributando os não residentes a 10%, foi isso que a gente acabou de comentar aqui, e o parágrafo 5º tratando da regra de transição para os lucros apurados até 2025. O parágrafo 5º faz referência ao caput, que excluiu o não residente. Então, algumas manifestações no mercado, vamos dizer assim, estão dizendo que toda a regra de transição é para os residentes no país e que os não residentes têm que pagar tudo em 2025 sob pena da regra ser aplicável. Quem gostaria de tecer comentários aqui sobre isso? Gustavo? Eu acho que a gente volta exatamente no comentário que eu estava puxando antes. Pode ter esse entendimento, não tenho problema. De novo, por mim, se não existisse o parágrafo 5º, não faria diferença. A deliberação do dividendo do não residente. Quando a gente fala do não residente, a sistemática de tributação do não residente no Brasil, ela é, de uma certa forma, de uma tributação exclusiva de fonte. Então, se a gente tem uma tributação, né, entre aspas, exclusiva de fonte para o não residente, e a gente tem, né, você bem mencionou, crédito, pagamento, emprego, remessa, aquilo não está escrito na lei, mas todos sabemos, é o que ocorrer primeiro. A gente não pode ter mais de um fato gerador ocorrendo para o mesmo ato, para a mesma renda ali.
Então, óbvio, se eu tive o fato gerador, que nesse caso é o crédito econômico e jurídico decorrente da deliberação, ele ocorreu antes da vigência da lei ou antes da geração de efeitos da 15.270, eu não tenho a tributação, então, por mim, ok não existir o parágrafo 5º. Inclusive, tiraria muita confusão do que a gente está vendo. Porque se a gente não tem o parágrafo 5º, elimina essa discussão do tenho que pagar nos 60 dias da lei das SA ou não tenho, eu posso pagar em 2030. Eu entendo que posso pagar em 2030, porque essa condição de exigível nos termos do ato de deliberação, na minha visão, não poderia existir e até, complementando, voltando no ponto, o parágrafo 5º seria desnecessário. E como já diria um antigo chefe meu, a gente tem que prestar atenção na vírgula no caput, né? Muito bem. Eu acho que a gente tem dois momentos ali no caput. A gente tem a parte que isenta a tributação na fonte, e ali o requisito é a fonte pagadora, a pessoa jurídica brasileira que já está tributando aquele lucro pelo lucro real presumido arbitrado. Então, aquilo ali foi preservado e é aplicável para qualquer pagamento de dividendos, seja para pessoa física, para pessoa jurídica, para não residente. Depois da vírgula, a gente tem uma segunda isenção, que aí já é a tributação do beneficiário, que era pessoa física ou jurídica e não residente. A hora que sai o não residente ali do caput, entra uma ressalva. Aquele beneficiário, pessoa física ou jurídica brasileira, ele também está isento de tributação desse dividendos, observado dispostos no 6A e 16A, ou seja, observados os requisitos da tributação mínima da pessoa física. Então, para mim, até fez um sentido você tirar o não residente dali, justamente porque o não residente não está sujeito ao 6A e ao 16A. O que, para mim, também leva a crer que ele não está sujeito a esse pagamento, né, essas datas de pagamento até 28. E aí eu já leio o parágrafo 5º como uma corroboração, simplesmente. Ele está só corroborando, te garantindo que se você fizer o fato gerador até 31 de dezembro, você está salvaguardado. Então, ele só está corroborando o óbvio. Veja, eu posso comentar, Bruno? Eu penso que o 5º tem exatamente essa função e não discrimina entre nacionais ou estrangeiros. Acho que aplica-se a todos. Até porque a lei societária não trata os sócios de forma diferente, né? Os sócios são todos iguais. Então, há alguns outros argumentos, até não estão citados umas entidades, que aliás é uma norma de 1947, que eles nem precisavam ter trazido os fundos soberanos, aquilo lá já era tradicional, uma velharia lá, né? Mas é isso aí. Mas, em todo caso, eu acho que o 5º, para mim, ele é explicativo do caput, ele não é uma exceção ao caput. Não é uma regra nova. Não. E veja, e se nós pensarmos agora assim, mais especificamente nos tratados, não poderia caber, eu acho, uma regra dessas. Possivelmente, você poderia ter uma ofensa, tratar de forma diferente os cidadãos. Não sei. Causa de não discriminação. Eu acho que só, infelizmente, a interpretação normalmente ele é o artigo 24 dos tratados, quando a gente fala da não discriminação, a aplicação desse artigo é muito limitada. Ela é muito limitada e ela trata da nacionalidade. E esse é um problema. A aplicação desse artigo é realmente muito difícil. O que, na realidade, faz com que os tratados firmados pelo Brasil, infelizmente, têm muito pouca aplicação aqui para poder reduzir, limitar ou, de alguma forma, afastar a aplicação dessa regra. Sim que a gente tem a discussão especificamente de um acordo em especial, que é o acordo firmado entre o Brasil e a Holanda, mas aí não é nem por não discriminação e nem por aplicação do artigo 10 e as limitações ali de retenção. Por que eu digo que os acordos do Brasil não têm muito efeito? Todos eles limitam o IR-fonte sobre o dividendo no mínimo a 10%, vamos dizer assim. E a gente já está com 10%. Eu não tenho nenhum artigo 10 dos acordos com o Brasil que reduza a 5%. O que a gente tem é no acordo Brasil-Holanda
que tem uma previsão ali que pode levar a uma não tributação Acho que eu não me do fiz dividendo clara. capitalizado. Estou falando do passado, estou falando do que está isento até 31 de do dezembro exemplo. de 25. Concordo. Não, a do 100%. tratado, nenhuma dúvida. 100%. Não, aí sim. Voltando ao 25, né? Desculpa, a aplicação do não residente ao parágrafo 5º. A Priscila trouxe aí a interpretação gramatical, né? Ou seja, só para colocar em outras palavras o mesmo que ela já falou para ficar claro. Não que não tivesse sido claro, mas só para reforçar. O parágrafo 5º, ele faz referência ao caput, e o caput, como ele tem duas sentenças, uma sentença é de imposto de renda na fonte. Exato. Então a exclusão equivale para não residente. Exato. Então a exclusão do residente no país, na verdade, está na outra parte do dispositivo. Logo, a referência ao caput não afasta o não residente da regra de transição do parágrafo 5º. E a maior prova disso é que as alíneas B, A, B, C, lá embaixo nos incisos, falam da tributação de não residentes. Então, se é verdade que ele limita aos residentes com referência ao caput, ele jamais poderia tratar dos não residentes em hipóteses específicas. Então, nem mesmo na literalidade, essa regra poderia ser aplicável. Então, acho que nós temos aqui uma convergência total no sentido de que, sim, a regra de transição se aplica para os não residentes. Ou seja, um não residente pode deliberar o pagamento do dividendo em 2025 e ele pode, nos termos das próprias regras de transição, pagar isso nos termos em que ele deliberou. Por exemplo, em 3 anos até 2028, de acordo com um determinado cronograma colocado na ata. Né? Então, aqui tem uma novidade na regra do parágrafo 5º, que é mais do que o que estaria previsto na regra atual. Né? Porque se eu simplesmente creditar e não pagar, eu concordo, já estou na regra atual. Mas o que ele prevê? Que você pode deliberar sem creditar, e creditar ou pagar mais para frente. Pode capitalizar, que é outro assunto que a gente vai chegar. Pode lá para frente. Depois, na vigência da nova regra, eu posso capitalizar lá na frente. Ao passo que se alguém entende que o parágrafo não se aplica ao não residente, ele vai ter que pagar agora. Outra coisa interessante, né? Parece estranho você dar um tratamento desfavorecido para o não residente na regra de transição, porque isso implica a descapitalização do Brasil. Claro. Se você obrigar o não residente a ter isenção com pagamento em 25, vai ter uma fuga de capitais enorme para garantir a isenção. Eu acho que assim, né? A gente inverso. Tem que tomar cuidado para não ser contraditório. Tem aspectos bacanas dessa lei que eu acho que são relevantes. A gente aumentar a isenção a 5 mil, eu acho excelente. Você tem uma parcela gigante da população que vai fazer uma diferença razoável. Mas tem que tomar cuidado para não matar a produção. Porque senão você não tem renda para essa galera para poder estar isento. Então, você você pode sim afastar investimentos, mas você tem um efeito até de câmbio aqui, né? No fim do ano você vai ter um impacto no câmbio, uma saída muito grande de dinheiro. E um outro elemento, que é o autoendividamento dessas empresas, muitas vezes até intragrupo, que é contraditório também ao intuito, vamos dizer assim, do órgão arrecadator aqui ou do legislador. Porque você está, na verdade, gerando uma erosão da base através do endividamento, que vai te gerar juros aí, dedutíveis a 34%, porque você está adiantando essa retenção na fonte de 10%. Então, tem uma série de elementos negativos decorrentes aí dessas travas, vamos dizer assim. E não parece ter sido esse realmente o objetivo, né? Não, então, assim, a gente tem uma interpretação que é finalística, tem uma questão de tratamento igual para pessoas que estão na mesma condição por serem sócias de uma pessoa jurídica, quer dizer, não faria muito sentido dar uma regra de transição para um diferente do outro, e ainda até literal, porque, como a Priscila colocou, literalmente cabe no dispositivo. Então, realmente não parece ter nenhum sentido. Bruno, o legislador constituinte, quando foi a Constituição de 88, havia algumas sociedades, alguns tipos de negócios que os estrangeiros não podiam participar.
E quando foi na época da privatização, um pouquinho antes, no governo do presidente Fernando Henrique, a Constituição foi alterada para poder ter participação de estrangeiros em muitos negócios. O que mostra que não há distinção, mais uma vez, entre nacionais e estrangeiros. Então, acho que fica muito claro que pensar de forma diferente me parece que contraria todo o sistema, o regime e tudo que se construiu até hoje. Esperamos que a Receita Federal não Concordo. crie Não inove. esse tipo de problemas, né? Mas foi dito aí que vai sair uma regulamentação até o fim do ano. Porque até o fim do ano também já não deu tempo, né? Porque a gente tem que resolver isso agora. Exato. O que a gente tem ouvido até em reuniões com eles é que, na realidade, a ideia era que a regulamentação saísse já no ano que vem, porque eles têm muita coisa para regulamentar, inclusive com relação ao cálculo da alíquota efetiva, que nós não vamos entrar aqui, mas que é em si um tema para um outro bate-papo nosso. Tem a própria questão do imposto de renda mínimo, que também demanda muitos detalhes, e o pleito foi exatamente, quebrem essa regulamentação, soltem algo urgentemente aqui com relação às ações que têm que ser tomadas até 31 de dezembro e deixa o resto da regulamentação mais detalhada realmente para o prazo que vocês têm de trabalhar. Isso é essencial. Que vai para o ponto do Bruno, essa regulamentação acho que até acalma um pouquinho esse medo de saída de capital, né, que é contraproducente. E, veja, de novo, não é objetivo de ninguém a saída de capital, né? Tem até quem entenda que a gente, podemos até tratar rapidamente disso. O prazo de 2028 consta na lei especificamente para a isenção da pessoa física, né? Não consta na norma de retenção na fonte, tampouco na norma de não residente, que a gente entende aplicável. Isso. Duas interpretações são possíveis. Uma de que você tem que interpretar sistematicamente e que o conjunto é aplicável a qualquer situação da regra de transição, ou seja, todos estarão protegidos para pagamento até 2028. Essa é uma interpretação sistemática. Uma outra interpretação o não residente não se aplica esse prazo de 28, de modo que ele pode pagar até mais para frente, desde que cumprido os demais requisitos, o que atenderia à ideia de não incentivar a fuga de capital. Exato. Né? Então, é uma literalidade, porque não está na regra dele. E tem uma finalidade interessante, que é permitir a não fuga do capital. Né? E a outra interpretação é de que, como não tem prazo, tem que aplicar em 25, que eu acho que é extremamente exagerado. Também né? acho. Alguém tem algum comentário sobre esse ponto? Estamos de acordo que De acordo. o não residente, então, na verdade, até 28 é seguro, poderia ser até mais do que 28. Luiz, tem algum comentário? Parece claro para mim, só reiterar algo que eu coloquei antes, enfim. Do ponto de vista mais conservador numa sociedade anônima, é imaginar esse pagamento sendo feito até o final do exercício de 26, mas existe amplo e pleno espaço para uma interpretação que acolhe o pagamento até 28. Então, acho que isso está em direito Tem social. até Elidio, que também tem bastante experiência aqui, a gente é advogado, mas muitos anos também trabalhando em empresa de consultoria e auditoria, tem bastante conhecimento contábil. Elidio, me corrija aqui, mas uma vez deliberado, o que nós estamos falando é de um passivo da sociedade. Mudou a natureza disso daqui. Nós já tivemos o fato gerador. A legislação está falando da tributação do lucro e do dividendo. O dividendo nasce naquele momento. A partir daquele momento, eu tenho o passivo referente à entrega. A questão que nasce é a liquidação do passivo, que aí é uma outra questão. É uma outra questão. Muda totalmente a natureza. Né? E o direito societário enxerga da mesma maneira. O direito ao dividendo do acionista surge no ato de declaração, o que há posteriormente é apenas o crédito. Eu queria até voltar ao tema do 205 para a gente avançar um pouquinho, mas só para lembrar uma coisa que eu queria destacar aqui, né? Para mim, o requisito legal para não tributação é que o dividendo seja exigível nos termos da lei societária. O 205 fala de prazo, não de exigibilidade. O dividendo já é exigível a partir da deliberação. Então, eu acho que a referência que a lei faz a exigível é uma salvaguarda para os contribuintes que forem criativos e estabeleçam lucros que não existem, que não seriam exigíveis nos termos da legislação. Então, me parece que é muito mais quanto à quantificação do resultado do que quanto a prazo. O prazo, para mim, está naquele outro item do requisito, que é desde que pagos, creditados, etc., nos termos em que deliberados. Então, para mim, prazo é esse.
E volto à pergunta, e até pergunto para o Luiz. Um dividendo pago após o prazo de 60 dias ou no mesmo exercício, deixa de ser exigível? De modo algum, segue sendo exigível e assim, não há dúvida. Bom, o direito do acionista ao dividendo é um direito essencial do artigo 109 da Lei das SA, que se materializa enquanto direito exigível no ato de declaração. Se o regime é do 204, o Estatuto autoriza, quem declara é o órgão de administração, é a reunião do conselho, é a ata da diretoria. Não há dúvida em relação a esse ponto de vista societário. Bruno, você puxou aí no meio da sua fala um ponto interessante, que é exatamente a questão da deliberação em aberto aí do valor. Né? Eu acho que a gente tem aí uma questão até mesmo de se houve o fato gerador. Eu acho que para a gente poder falar que houve o fato gerador, você precisa saber do quanto. Qual é o número? É regra, Né? é regra contábil acho, também. Luiz, eu tenho uma questão societária. Esse é um ponto muito interessante, porque a lei das SA em nenhum momento exige do órgão, aqui no caso, o órgão de administração que declara o dividendo, que indique expressamente o valor. Essa declaração ela se remete a uma demonstração financeira, aqui no caso intermediária, baseando dividendos intermediários de exercícios anteriores ou intercalares desse exercício, e é ali que está o número. O número não está necessariamente na ata, no órgão societário, até porque questão até de segurança das companhias. Pensem aqui no mundo das sociedades limitadas, sociedades em conta de participação. Eu não quero revelar aquilo ao mundo todo. Pode estar no ato? Pode. Nesse estado atual de coisas, é interessante que esteja? Pode ser. É necessário, obrigatório? Não, não é. Mas de qualquer forma, estando no balanço, você tem o número. Ou seja, estando o número... Mas você tem que identificar o que você vai... Nas notas explicativas. Sabe por quê também, Luiz? Do ponto de vista contábil, você não pode provisionar nada que você não tenha o número certo. Claro. Não pode... É o mais ou menos. Você tem que ter alguma indicação de balanço. E no balanço aparece, né? O dividendo a distribuir. É obrigatório. Que tem surgido alguma discussão, algumas pessoas têm pensado numa estratégia de não fechar o número. O número tem que estar fechado nos demonstrativos contábeis, me parece. Eu gostaria de ouvi-los em relação a isso. Eu acho que o grande desafio é que a gente está no meio de dezembro. Não necessariamente as companhias têm o valor final fechado. Ainda tem uma movimentação para acontecer. E esse é um mês, para alguns segmentos de negócio, intensos, né, de variação de resultado. Então, acho que a preocupação aqui é, eu preciso ter um número como se fosse de um balanço intermediário, então eu já fechei minhas contas até novembro. Este é o valor, eu cravo na minha ata e fiquei preso nisso. Ou seja, o restinho ali que ficou de dezembro, que eu gerei em dezembro, esse aqui ficou de fora, eu não cumpri o requisito, eu tenho os 10% na fonte quando eu remeter. A não ser que você levante seu balanço em 31 de dezembro. Exato, ou que aí eu acho que é o ponto, né, de você não cravar um valor na ata, porque você tem que fazer a ata agora antes de todo mundo sair de férias, né, antes das férias coletivas, todo mundo tem que assinar. Mas a contabilidade não vai te passar um número, então você tem uma questão prática. Você, de repente, fazer uma ata onde você faça referência ao número, mas não coloque o número, então você está deliberando o pagamento dos lucros do ano. Cuidado, o número tem que surgir Não antes da data da ata. validade. Se a reunião foi feita hoje, havia um número hoje. Eu acho que tem que ter um número. Ou seja, Tem que o haver um pessoal- número hoje, não pode haver um número depois. O pessoal vai ter que estar preparado para deliberar férias. antes de Não ir tirar férias. estourar o champanhe Mas na praia. A contabilidade vai sofrer uma pressão esse ano. Priscila, você sabe. Bem-vindos, né? Eu passei a minha vida inteira com o 31 de dezembro sendo dia útil. E dando graças a Deus, porque o nosso trabalho é valorizado, mas diga. Priscila, você bem sabe que a contabilidade aceita o chamado balanço pro forma para algumas finalidades. Então, nada impede que alguém faça um balanço, que eu estou chamando aqui de pro forma, desde que o Estatuto autorize, ou que a Assembleia, né, de alguma maneira, autorize. Você faz no dia 15 de dezembro e o ajuste final, você depois vai ver o que vai acontecer. Mas eu acredito que você tem que ter um balanço, algum balanço com um número identificado, tem que ter, me parece. Muito bem, pessoal. A gente falou aqui bastante das SAs, né, de todas as controvérsias, prazos e etc. E acho que é importante também a gente avaliar a questão sob a perspectiva das limitadas também, né? Por conta de não ser aplicável, a princípio, né, salvo disposição no próprio contrato social, de aplicação da lei das SA. Então, pergunto, Luiz André, você, algum aspecto interessante das outras sociedades que não as SA, no que tange aqui essa questão
da distribuição dos dividendos na transição? Obrigado, Bruno. Muito rapidamente, para iniciar o nosso debate. Bom, a gente sabe que as limitadas aparecem com uma frequência muito maior no Brasil do que as SA, então é um universo muito grande de sociedades, regidas pelo Código Civil. Algumas limitadas podem optar no seu contrato social, pela regência supletiva, pelas normas da sociedade anônima, é uma previsão do artigo 1053. No caso dessas sociedades, que aparecem em número bastante grande, muita gente que se ancorar nas regras de regência supletiva da lei das SA, no caso delas, há uma discussão de que o 205, parágrafo 3º da lei das SA, seria aplicável supletivamente. No caso dessas sociedades limitadas, a gente teria de ter uma cautela um pouco maior naquela leitura de que dá para pagar, obtendo a isenção até o final de 28. Lembrem que nas SA o entendimento é que sim, é possível usar esse prazo até 28, mas aí uma recomendação que se faz é que a Assembleia Geral Extraordinária, ou mesmo ordinária, confirme, ratifique essa deliberação do Conselho por uma questão de segurança, conservadorismo. Então, nas limitadas com regência supletiva da lei das SA, sejamos igualmente conservadores, porém nas limitadas sem regência supletiva, aí acho que há um espaço muito mais amplo de aproveitamento dentro dos contornos e regimes tributários aplicáveis desse benefício. Acho que esse é o comentário inicial. Alguém tem algum comentário sobre isso mais? Não, acho que está perfeito. Eu só queria trazer uma curiosidade, né? Qual é a lógica de você estabelecer um requisito para as sociedades anônimas diferente das limitadas? Se a gente for interpretar a lei como uma norma que quer evitar o contencioso e permitir a distribuição dos dividendos calculados com base em balanço até 31 de dezembro de 25, não faz nenhum sentido você aplicar regras diferentes. Isso resulta da má redação da norma. Assim, se a intenção era evitar o contencioso, acho que falhou totalmente. Acho que vocês aí de escritórios e que cuidam disso vão ter um ano bastante agitado, porque o que não falta nessa lei acho que são pontos que vão levar um contencioso forte, o que é uma pena, né? Porque isso, quando a gente estava falando antes em termos de atração ou fuga de capital, é um dos pontos principais de desvantagem no Brasil, no cenário internacional. É mais danoso do que os 10% em si. E mais danoso que os 10%. Só desculpe, Elide, mas queria devolver aos tributaristas, às tributaristas, uma pergunta. Se falou bastante aqui do não residente no âmbito de uma discussão das sociedades anônimas. Muitas sociedades limitadas têm sócios não residentes, algumas até sociedades familiares, pessoas que mudaram suas vidas, estruturaram um caminho de investimento e planejamento sucessório diferente. Como é que fica, então, a questão do não residente numa sociedade limitada? Que existiria um espaço maior para entender de que a limitação não para em 28? Quem gostaria de responder? Sim, acho que vai de mão dada com o que a gente estava discutindo antes, né? Seria mais, vamos dizer assim, mais claro e cristalino defender esse posicionamento para o não residente que é sócio de uma limitada. Especialmente de uma limitada sem regência supletiva da lei das SA. Eu não sei se tem uma diferença do aspecto tributário, Luiz. Esse é o ponto. Eu acho que a questão é muito mais a liberdade no aspecto societário. Perfeito. Do tributário, né, acho que todos aqui estamos de acordo que não muda. A sua flexibilidade com relação à disponibilidade do caixa. Disponibilidade, atos societários, essa questão. Eu queria posso fazer um comentário? As sociedades limitadas têm sido procuradas pelos não domiciliados porque ela exige muito menos obrigações. Você não precisa, muitas vezes não precisa publicar balanço, né? Ou muitas vezes não precisa publicar balanço e nem disponibilizar em site, como acontece às vezes no exterior. Com isso, você pode operar sem grandes problemas de compliance. Então, esse para mim é o número 1. O segundo é que, sendo pessoa jurídica, tanto faz quanto fez você ser uma SA ou uma sociedade limitada, e só em circunstâncias especialíssimas, como era no passado a distribuição de lucro tributada, quando era uma companhia aberta, era uma alíquota, para as outras eram alíquotas diferentes. Excepcionalmente, mas é porque o governo tem uma intenção de privilegiar ou não. O que a gente tem que se perguntar é por que se criam essas distinções e por que essa regra?
Eu volto a dizer, essa regra é uma regra que fere todos os nossos princípios constitucionais, ela tem um único objetivo, que acho que o Gustavo comentou, é caixa rápido, né? Sim. Vamos obter caixa rapidamente. Agora, o que ela vai trazer em contrapartida, em rapidez, é de contencioso. Então, o fato de eu ser uma limitada ou de uma SA não muda nada do ponto de vista tributário. E para o não domiciliado, continue usando a sua limitada, que é muito melhor do que uma SA, na minha visão. Sim, mas do ponto de vista do pé no chão, até 31 de dezembro de 2025, nós temos camadas, né? Então, uma SA vai ter que enfrentar Sim. o desafio da interpretação do 205. Sim. Uma limitada não precisa enfrentar o desafio do 205, porque o 205, salvo disposição lá supletiva, não vai se aplicar. Então, uma limitada está mais confortável do que uma SA no que tange aos riscos, às incertezas. E aspectos práticos. E aspecto prático também, é mais flexibilidade, menos rigidez ali nas deliberações da governança, né, naturalmente. Agora, por outro lado, as limitadas com não residente vão ter a incerteza daquela outra discussão da aplicação do parágrafo 5º. Sim. Né? Então, quem que está mais tranquilo é limitada com pessoa física no Brasil. Esse aí o prazo é 28, não precisa enfrentar o 205 e nem a discussão do parágrafo 5º do artigo 10. Né? Quem está mais tranquilo é as não SAs, né? Sociedades simples, quaisquer que não estejam submetidas à lei das SA e não tem o não residente. Esses estão mais tranquilos. E tem ainda a possibilidade de, observados os prazos de lei, de discutir em juízo a constitucionalidade de tudo isso. Perfeito. Ainda tem. Isso todo mundo tem. Mas até porque eu sei, acho que você vai querer mudar de assunto daqui a pouco, mas é interessante. A gente falou de princípio da anterioridade, das nossas convicções aqui, mas volta no ponto que você está falando de uma segurança maior, quer dizer, menos risco de contencioso. Então, por mais às vezes que a gente está falando de poder pagar até 28, até depois, fica aquela dica, se puder pagar antes. Com certeza. Pague. É o prático. O Gustavo tocou num ponto, Bruno, que eu queria relembrar, quando se fala aqui em enfrentar o 205 da lei das SA. O que você quer dizer com isso? Vamos lá. Uma primeira leitura, para ficar claro, a primeira leitura mais conservadora, literal, vai nos dizer que a declaração ela é feita pelo órgão competente, que estipula um prazo de pagamento, se ficar silente é 60 dias, mas paga sempre dentro do exercício social. E aí, exercício social que terminaria agora em 31 de dezembro de 25. O que se está articulando aqui? Que isso é uma regra, isso é uma decorrência da lei tributária, que tem caráter excepcional, que é posterior à lei das SA, e que se você delibera, por exemplo, agora, hoje, nessa data, e usa o prazo de 60 dias, que é o prazo normal, no caso de silêncio do ato, você cai no ano que vem. E aí é natural que você possa, então, pagar até o final do ano que vem. Porque no regime normal de anualidade, na questão contábil, a declaração seria em abril do ano que vem, olhando para o dividendo, para o lucro apurado em 25, pagando até 31 de dezembro de 26. Então, para ficar bem claro isso, a leitura mais simplória, que é literal, vai dizer até o final desse ano. Por cautela, por segurança, é o que pode ser feito. Dá para esticar até o final do ano que vem? Dá, é a interpretação correta da lei, né? E no caso das SA, vou repetir, não vou falar mais disso, né? Para a gente não se cansar, se a gente usa a prerrogativa de pagar até o final de 28, é recomendável que haja uma confirmação dessa decisão do órgão de administração pela Assembleia. Se possível, uma AGE nesse ano ainda, melhor. Acho que é só esse o panorama do 205, que no caso das limitadas puro sangue, cai por terra. Né? Muito bem. Isso aí, a gente tem, quem não quer brigar, de jeito nenhum, tem que pagar em 2025. É isso mesmo. 2026 está confortável, 2028 é perfeitamente defensável, além de 28, para os não residentes também defensável. Então, esse é o encaminhamento pragmático. Ninguém vai nem precisar ligar para a gente mais, porque nós já resolvemos o problema de todo mundo na live. Mas tudo bem, a gente vive para fazer o bem. Um conselho importante, consultem sempre um advogado. Ou uma não advogada. O Bruno quis liberar o final do ano dele. Então ele falou, tá aqui a resposta, eu estou saindo de férias. Para questões jurídicas, sempre um advogado. Também uma empresa de consultoria. Ou um advogado. Esse negócio do fim do ano, pessoal, as empresas estão aí em férias, preocupadas com isso.
Mas, na verdade, bem-vindos, viu? Porque nós, tributaristas, estamos sempre ali ligados. Até 31 de dezembro tem coisa acontecendo, né? Nós estamos sempre à disposição ali. Então, ninguém tira férias lá no escritório, dezembro é sempre agitado. Então, para vocês que não tinham essa rotina, bem-vindos. Bruno, só para a gente poder encaminhar a discussão, um ponto que tem sido objeto de perguntas é a questão das empresas sem disponibilidade de caixa. Isso. Né? Que é uma realidade infeliz desse nosso Brasil. Como é que a gente pode lidar com isso? Muito bem. O Luiz fez o meu papel de âncora, que introduziu o tema exatamente como eu ia introduzir. Muito bem. Então eu vou fazer o papel de entrevistado. Muito bom, responde então. Então agora eu vou fazer o papel de entrevistado. Muito bem, senhores. Existe realmente essa questão, né? Quem quer ser conservador, quer pagar esse ano, não quer enfrentar problemas, mas muitas vezes o lucro acumulado é de montantes enormes, né? E o pagamento desses valores imediatamente representaria um problema no fluxo de caixa das empresas. Então tem sido feitas reflexões e cogitadas algumas soluções que eu acho que a gente tem que debater aqui, né? Uma primeira muito simples, simples eu digo assim, do ponto de vista operacional, é pedir empréstimo. Seja no mercado, seja para um banco, seja para alguma empresa vinculada no Brasil ou no exterior. E a dúvida, então, perfeitamente válido, não é dentro ali da estratégia financeira das empresas, isso seria uma solução. Estou vendo que ela é pouco cogitada porque é caro. Né? É caro. Só que um aspecto tributário interessante que eu queria ouvir todos vocês é a dedutibilidade da despesa dos juros incorridos para o pagamento desses dividendos. Por que existe essa dúvida, pessoal? Porque há um possível entendimento de que, na verdade, quem está sendo beneficiado com essa despesa financeira não é a empresa, e sim o sócio. E que, então, essa despesa seria indedutível, pelo menos naquilo que passar do dividendo mínimo obrigatório. Que eu acho que não vai ser o caso aqui, né? Porque nós vamos fazer uma distribuição extraordinária. Então, não é uma despesa que beneficia a empresa, e sim os acionistas, né? Eu discordo absolutamente desse entendimento. É quase uma discussão filosófica, né? Porque você também precisa do seu acionista ali. Ele faz parte, ele colocou aquele capital de risco ali, a empresa gira por conta disso. E, na verdade, essa legislação, ela tá botando uma pressão na tesouraria, né? É o que você falou, eu preciso arrumar caixa. Eu vou arrumar alguma forma de cumprir com essa obrigatoriedade. Por que não a dívida? Eu já estou pagando o ônus da dívida, eu estou pagando os juros da dívida, né? Então, assim, tem uma avaliação de tesouraria que por isso que eu digo é filosófico, não deixa de fazer parte do contexto da empresa isso. Você está economizando um custo tributário para o seu acionista, que é parte integrante, né, do ambiente empresarial, e a tesouraria tem que fazer isso do jeito mais efetivo. Eu acho que quero ouvir também Lídia, Luiz, acho que uma das funções é também remunerar o acionista, mas independente disso... Talvez a principal. Exato, talvez a principal. O Luiz trouxe um ponto que é falta de caixa. Mas às vezes não é uma questão de falta de caixa. Dinheiro é fungível, é prioridade. Eu tenho necessidade, eu tenho aqui planos de fazer investimento em aumento da minha planta, eu tenho, na época agora, de pagar 13º, eu tenho uma série de destinações que eu já tinha como tesoureiro definido para o meu caixa, mas eu também tenho que pagar dividendo. Eu estou pegando esse dinheiro, sim, para cumprir com uma função que é remunerar o acionista, sob uma pressão agora imposta até mesmo por uma mudança legislativa, só que eu também preciso desse caixa para a manutenção do meu negócio, que é um dos requisitos de dedutibilidade. Então, essas coisas estão aí interconectadas e que leva, acho que, um entendimento aí, talvez unânime, pelo que eu vi das cabeças balançando aqui, com relação ao que o Bruno falou antes, da dedutibilidade, né? Não tenho nenhuma dúvida. O que eu vejo, infelizmente, a questão da prioridade é essencial. Eu tenho muito caixa, mas eu tenho que fazer um investimento, comprar um equipamento, então eu vou priorizar aquilo para a continuidade do negócio. O que eu vejo, infelizmente, e eu vou dizer da parte da Receita Federal, é olhar o empresário com um ranço extraordinário, como se o empresário não fosse uma figura
essencial no país. O empresário dá emprego, o empresário produz, o empresário arrecada, ele paga tributos e permite que os negócios, que o Estado operacionalize tudo isso. Então, é olhar com outra visão para o empresário. Eu só faria uma ressalva na questão do empréstimo. Se puder evitar partes ligadas para tomar o empréstimo, pode ser melhor, Bruno. Porque se você vai num banco, você está com terceiros. Ou se você pega um outro terceiro qualquer, não importa alguém que esteja disposto a dar o dinheiro. Agora, evitar as partes ligadas, primeiro porque você tem os mínimos de remuneração e você pode criar um ambiente já de suspeita em cima do que foi feito. Então, eu só tomaria essa cautela. Mas talvez, Elidio, acho que mais na questão de evitar o contencioso. Porque Isto, o que mas eu acho ilegalidade que talvez seja nenhuma. mais debatível, talvez mais difícil depois, aí vocês que estão aí no contencioso podem me dizer, se vem direto do acionista. Isso. Mas se é de outras partes relacionadas, você pode me isso. dizer que não tem diferença, porque no fim está tudo embaixo, tudo dinheiro do acionista ou do ultimate parent ali. Porque até no exterior a gente vê a situação do que eles chamam de leverage dividends, né? Você declara e não é nem que você pega a dívida, você já considera aquilo como uma dívida e já começa a cobrar os juros. Eu tenho um pouco de receio de aplicar isso aqui no Brasil. Então acho que aí começa a matizar um pouco a questão da dedutibilidade. Não sei, Bruno que tinha feito aí o ponto bem forte, você concorda que aqui pode ter um risco ou não necessariamente? Eu acho que assim, risco de questionamento, ele vai ficando mais robusto na medida que você tem as partes ligadas. Muito embora, o que a gente vê na prática é que geralmente você consegue os juros mais baixos com a parte ligada. Então, quer dizer, você ir ao mercado, você vai gastar mais dinheiro, vai pagar menos imposto ainda. E quem então, disse que como você vai reclamar? Quem disse que você vai conseguir aquele caixa, porque, na verdade, aí você está esvaziando o teu patrimônio líquido exatamente para a distribuição do dividendo, quer dizer, vira uma coisa circular de uma certa forma. E esse ponto do Bruno é interessante, porque isso vai depender muito da estrutura do grupo multinacional. Claro. Então, você tem grupos multinacionais que eles têm hubs de financiamento justamente por isso. Porque você tem um garantidor, você tem taxas mais competitivas, você coloca menos despesa no sistema, então fica menos caro. Agora, só uma questão ainda com relação à dedutibilidade da parte relacionada, aí eu vou, se vocês me permitem. Eu tenho regra específica de distribuição então, disfarçada, eu tenho de capitalização, FinCap, eu tenho questão dos não residentes, DDL. do paraíso fiscal, DDL, OTP. Tem tudo, então, tem. Teria cautela só. Eu volto a reforçar a questão da dedutibilidade, sim, da parte relacionada, é independente de que vai atrair mais chance de questionamento e já tem o seu regramento, né, de conter. Mas tem que ficar atento que ele esteja sendo observado, nesse sentido. E eu não posso deixar de lembrar que tem um regime na lei das SA, no direito societário, de proteção de minoritários em transações entre partes relacionadas, tem que ser base comutativa. O velho e sempre novo problema dos mútuos intercompany, especialmente nas multinacionais. Eu, como mediador, então, órgão curto, agora queria perguntar de uma situação... Tem mais comentários sobre isso ainda. Vai, porque depois eu queria ouvir a empresa que não captou dívida. Isso, vamos chegar lá, mas eu queria dizer mais uma coisa, né? Primeiro, qual que é o problema? Que fica um subjetivismo em relação à gestão financeira da empresa. Isso. Que a rigor tem até precedentes do CARF, em contextos diferentes, que dizem que não cabe a fiscalização avaliar a conveniência da gestão financeira da empresa, desde que tenha vinculação com a atividade. A gente vai acabar voltando ao problema da qual é a função da empresa. E tem doutrina histórica, Milton Friedman, para dizer aqui, que diz que a empresa existe para remunerar o sócio. É a função dela. Isso evoluiu, tem várias teorias que dizem que a empresa serve para ter um papel social, que ela se conecta aos diversos players da sociedade, mas existe uma enorme linha fundamental nos Estados Unidos de que a empresa existe para remunerar os sócios. Então é óbvio que, na minha visão, os juros são dedutíveis. Outro ponto interessante, sempre vem essa dúvida, mas se a gente for ver, não tem muito contencioso sobre esse tema. O fisco não questiona, também não é tão normal pedir dividendo, vincular empréstimo para pagar dividendo, mas teve um caso. Um caso julgado há mais de 10 anos, ainda acho que era Conselho de Contribuintes, não era nem CARF, ou era o comecinho do CARF, um acórdão unânime de uma concessionária de rodovias, acho que era Renovias, em que o fisco
glosou a dedutibilidade da parcela do empréstimo que foi utilizada para pagar aquilo que era dividendo além do mínimo obrigatório. E o CARF unanimemente entendeu que era dedutível. Então, no fundo, tem um acordo que mostra que nem o fisco tem muito esse apetite para questionar essa questão. Em termos de um certo endividamento aí, o que tem de questionamento é no pré-pagamento de exportação. Isso. No PPE, que não é com relação à indedutibilidade, mas sim com a de poder usufruir da retenção alíquota zero do juro do PPE, se poderia no dividendo. E que eu entendo, me corrijam, também a jurisprudência é positiva. Varia exatamente majoritária ali, com base no mesmo argumento da fungibilidade. Meus amigos, olha o que nós estamos discutindo. A lei acabou com a isenção. Nós estamos discutindo tomar empréstimo, que vai gerar uma dedutibilidade. No cálculo do imposto sobre a renda de anos futuros, você vai poder deduzir. Que diabo é isso que está acontecendo? Essa lei é uma lei que toda cheia de coisas que não se costuram. Ninguém pensou no conjunto, Bruno. Muito bem lembrado. Tem um último aspecto para defender a dedutibilidade, depois nós vamos nas outras soluções, que é o próprio fato de que a lei incentiva isso. Isso aí, Bruno. Uma interpretação que a gente está discutindo aqui, que é a mais conservadora, impõe que você pague em 25. Não é nem conservador, é sem risco. Sem risco. Mas então eu vou fazer um negócio para cumprir uma regra expressa da lei e vou ela não pode te amarrar e te obrigar a pagar o imposto, né? A partir do momento que ela te obriga a fazer essa deliberação, você vai buscar o caixa da melhor forma. Distribuiu todas as reservas, porque eles até falam de lucro acumulado, que nem existe mais, né? Faz tempo que desapareceu, você tem o do ano e tem as reservas. Você distribuiu todas as reservas, aí você não pode pagar a JCP. Ótimo, vou pegar o empréstimo no banco, vou continuar deduzindo o juro. Não nada. Veja o tamanho da encrenca. Elide, você também fez um comentário sobre a Receita, a gente tem que também ser justo com eles, né? A Receita é um órgão que é de Estado, não é de governo, né? Muitas vezes ela tem uma atuação independente da do presidente, do ministro e etc. E tem pessoas e pessoas lá dentro, né? Então, não podemos generalizar que a Receita é ávida por arrecadação a qualquer custo. Ela é rançosa com o empresário, é isso que eu acho. Mas são alguns. Eu acho que Carmona tem muita interlocução com a Receita ali, por meio de instituições, etc. E a gente tem que reconhecer que, em algumas situações, eles têm se esforçado para melhorar esse ambiente. É que, como o fiscal é independente, a percepção de um fiscal já permite que ele excelente questione. ponto. Acho que a gente tem muita relação com, principalmente, o pessoal que é focado com tributação internacional, uma abertura muito grande, ouve, discute, um conhecimento muito grande de tributação internacional. Mas é isso. Sim, o governo em si, não a Receita, está visando a arrecadação. Está tentando administrar o déficit. E aí, acho que até independente da bandeira do governo, tem um problema de déficit e vai ficar equilibrando essa questão de gasto, arrecadação. Aí você tem esse pessoal, você tem o pessoal que trabalha com política tributária ali, que vai trabalhar com a regulamentação na Receita, e tem o fiscal. E o problema do fiscal, não colocando, é que ele vai fiscalizar daqui 5 anos. O que vai ser daqui 5 anos, né? Acho que essa é a insegurança que a gente acaba tendo. Não sabemos essa interpretação daqui 5 anos. Bom, meus caros e minhas caras, acho que cobrimos muito bem aqui o objetivo, né? Tivemos aí ótimos debates sobre os pontos controvertidos, demos todas as dicas já, nem vão precisar ligar para a gente. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima.